dele não tem limite. E é por isso que todas as manhãs, com sol, com chuva, nós estamos aqui, agradecendo por mais esse dia. Ele é muito lindo, ele é maravilhoso, ele é poderoso. Fechem seus olhos. Senhor, obrigado por mais esse dia. Vamos viver debaixo da sua onipotente e poderosa mão. Não sabemos o que nos aguarda, mas sabemos que o Senhor na frente, tudo nós podemos. Tudo nós podemos. Tudo pode acontecer de uma forma tremenda, colocando o Senhor sempre na frente. Segura as nossas mãos, nos abençoe para ir, para voltar, para sair, para fazer a obra do Senhor, seja onde for, trabalhando, seja caminhando, seja em casa, seja onde o Senhor nos mandar. O Senhor está juntinho conosco, isso é o mais importante. Nós te louvamos por isso, pela tua presença 24 horas nas nossas vidas. Esse amor incondicional está conosco. Muito obrigado. Amém e amém. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o valor do perdão. O valor do perdão. Está lá em Mateus 18, do 21 ao 35, eu não vou ler tudo, vou ler só a frasezinha, o versículo que é mais importante. A Bíblia fala, do princípio ao fim, sobre o perdão, o valor do perdão. Jesus deixou vários exemplos para nos ensinar, várias parábolas, nos ensinando sobre o perdão. Mas hoje eu vou falar apenas esse trechinho aqui, e em cima dele nós vamos refletir para depois orarmos. Então Pedro perguntou a Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar uma pessoa que me ofende? Até 7 vezes? Ele respondeu para Pedro: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando Jesus respondeu para Pedro desta forma, o que ele estava querendo dizer? Que nós sempre devemos perdoar, independente de quantas vezes for necessário. Tudo podemos e tudo devemos perdoar. Tudo podemos e tudo devemos perdoar. Perdão, pela Bíblia, tá? É uma decisão. Você tem que sentir vontade de perdoar? Não. Você não tem que sentir vontade de perdoar. É muito difícil, pois no ato da ofensa lhe recebida, ficamos com raiva, chateados, por vezes perplexos com aquela situação, assustados. Ali naquele momento, dentro de nós surgem várias emoções, várias reações, vários sentimentos. Enfim, se não tivermos o controle, inicia-se ali uma guerra. Uma guerra física, As duas pessoas, o ofensor e quem ofendeu, se debatendo, todos os dois querendo ter mais razão do que o outro, ou surge uma guerra íntima, pessoal, dentro do seu interior. E aquilo ali vai trazendo ressentimentos, amarguras, que só você e Deus sabem que está passando aí dentro de você. E ali você guarda aquilo. Nunca mais toca no assunto com a pessoa, ou pode afastar da pessoa. E aquilo vai gerando dentro de você uma enfermidade no seu emocional, na sua alma. E você aparentemente demonstra para todos ao redor que você está bem. E só você e Deus sabe que você não está bem. E muitas pessoas vivem a vida inteira depois sem essa cura. Vão embora sem essa cura. Sem deixar com que Deus te cure. Sem resolver essa situação. Sendo assim, você que realmente entende o perdão de Deus, você consegue perdoar as outras pessoas. Se você entendeu o que Deus ensinou, desde quando principalmente o Filho dele veio aqui na Terra fazer por nós, você vai conseguir perdoar, por mais difícil que seja. Quando Deus perdoa, ele não perdoou
você perdoa também. Você também tem que perdoar. Você é filho dele. Você anda com ele. Você quer intimidade com ele. Nós falamos tanto que nós temos que ser semelhantes a ele. Ele falou lá em Gênesis. Quando ele criou o mundo, ele falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por que em outras coisas você quer ser igual a Deus? E nesse momento, que é para liberar o perdão, não consegue. Quando você perdoa, Deus perdoa. E outros aprendem a perdoar através das suas atitudes, do perdão que você também liberou. Se perdoar fosse fácil, não usaríamos a expressão liberar perdão. A gente escuta tanto isso, né? Nossa, você tem que liberar perdão, viu? Ah, libera perdão ali. Por quê? Porque perdoar é difícil mesmo. Não estou falando algo aqui que é fácil, um passe de mágica, não. É um processo. É um processo onde Deus vai entrando, né, lá dentro das suas entranhas, através dessas ministrações, através de uma leitura, através de ouvir outra pessoa. Aí você vai, como é que é? Parece que a ficha vai caindo. Então, nada mais está acontecendo aqui nesse momento, deixar essa ficha cair para amanhã, no momento oportuno, na hora que você realmente tiver com convicção disso tudo, você falar: eis-me aqui, Senhor. Eu libero de coração. Não estou sentindo vontade, mas eu tomo essa decisão. Perdoar é uma decisão. Não porque você irá esquecer. Jamais você vai esquecer do ocorrido, do que aconteceu. Perdão, gente, não é amnésia. Você não esquece. Mas é lembrar daquilo que aconteceu com você sem você sentir a dor. Sem você ter aquela dor novamente. Você vai lembrar, mas vai falar: eu liberei perdão. Eu não vou deixar isso dominar a minha mente mais. Eu não vou trazer isso para o meu coração. Eu tenho que viver. Eu tenho que prosseguir. Eu libero esse perdão para ficar livre de mim mesma, dessas amarras que me impedem de prosperar em todos os sentidos, e liberar essa pessoa também. Mesmo que ela seja má, mesmo que ela ainda continue fazendo mal, libera ela. Deixa que Deus resolva com ela. E se é dentro da tua casa, Deus me ajuda a olhar com o olhar do Senhor, a falar com a fala do Senhor, a conviver com a convivência do Senhor, porque faz parte da minha vida. Mas quando você lembrar do ocorrido e sentir mágoa, mesmo depois, decidi, liberei, aí você lembra do ocorrido, vem de novo a mágoa, vem de novo o ressentimento, vem de novo a tristeza. Então você não perdoou. Eu sinto em te falar isso. O perdão, ele não foi de verdade. Agora, por que perdoar? Quais as razões que nós temos então, Rosânia, para perdoar? Se foi tão mal para mim, se me trouxe tantas sequelas, consequências, por que eu devo perdoar? Eu vou citar apenas algumas, tá? Porque existem várias razões. Mas eu vou citar aquelas que Deus colocou no meu coração. Porque o perdão, como eu acabei de falar, ele nos liberta. Você vai automaticamente, quando você perdoa de coração, os seus sentimentos, eles vão se mudando em relação ao ocorrido, em relação à pessoa, em relação à situação. Vai libertando você, você vai sentir como se um peso tivesse saído de você. Mas um perdão de verdade. O perdão faz desaparecer sobre você aquela tensão, aquela raiva, até a vingança. Muitas das vezes no íntimo. Aguarde, nada como um dia após o outro. Espera, vai ter volta. A gente não tem mania de falar isso. Se eu não fizer, Deus faz a justiça, mas com raiva, com ressentimento, com mágoa, com rancor, de boca para fora. Você apenas está tampando o sol com a peneira, não é isso? Que o ditado popular fala. Apenas tampando.
mas dentro de você ainda continua aquilo ali, aquele mal. O perdão, a razão para nós, né, termos que perdoar, quem perdoa demonstra ser uma pessoa amadurecida, não mais um menininho, cheio de mimimi, cheio de vontades, cheio de razõezinhas, não. Vai demonstrar que você é uma pessoa madura, inteligente, uma pessoa sábia. Você que é cristão, né? Não sei qual que é a sua religião, mas os cristãos vão lembrar, principalmente, do que o próprio Deus fez por você, para você estar aí viva hoje. Trouxe a salvação, trouxe a vida eterna, trouxe a libertação, trouxe a cura. Se ele se sacrificou tanto naquela cruz para trazer o perdão para nós, para nos libertar, por que nós não devemos fazer isso com o nosso próximo? Chega de questionamento, sabe? Chega de razões. Mais. Sou eu que faço, só eu que faço. Chega. Isso mostra para Deus que você é infantil, que você não amadureceu. Você deixa de ficar concentrada em suas mágoas e consegue focar em coisas positivas. Você já viu que quem não libera perdão são sempre pessoas negativas? Andam com cara fechada, murmurando pelos cantos afora. Não é assim? Você olha, você chega perto dessa pessoa, você não tem muita liberdade. Ela até tenta ser sociável, tal, mas tem algo ali, sabe, que te incomoda. É uma pessoa ressentida, é uma pessoa amarga. E ela transparece, viu? Transparece. As pessoas que estão ao redor, que percebem, que não falam nada, porque somos educados. Mas aquela atitude sua passa. Esse peso, sabe? Passa para o outro. Fica um ambiente pesado. Uma coisa que não flui. Você pode orar, você pode pedir a Deus para abençoar, mas tem algo ali que está travado naquele ambiente. Incomoda não só a pessoa que está ali doente com a falta do perdão que liberou, né? Sofrendo as consequências, as sequelas, quanto os próximos que estão ao redor dela. As outras pessoas não têm culpa. Então tira aqui, acabei de falar o que eu já tinha escrito. Tira um peso das suas costas, você olha para a situação com outros olhos, você analisa melhor os fatos, né? A razão para você perdoar. Você vai olhar a situação então com outros olhos. Você vai analisar os fatos de uma melhor forma, sem ódio, sem raiva, sem ressentimentos, sem imaturidade. Razão por que perdoar? Você se sente liberto, como já falei. Você se sente livre. Você vive sem medo. Você confia novamente nas pessoas. Você dá uma chance para outras pessoas. Porque se você não libera perdão, você pode automaticamente pensar que todo mundo é assim, igual essa pessoa fez com você. Quantas pessoas entram no relacionamento sem ter resolvido um relacionamento anterior? Estou falando de relacionamentos afetivos agora. E não se dão bem. Namora um aqui, namora outro ali, até casa, mas daqui a pouco separa. Porque tem essa raiz lá de trás que não foi curada. Liberte-se. Deixe Deus fazer na sua vida hoje, não é amanhã. Amanhã você nem sabe se vai estar vivo. Liberte-se. Liberte você e liberte a pessoa que te ofendeu. A sua saúde física, outra razão para você liberar o perdão. A sua saúde física, ela melhora consideravelmente. Eu sou massoterapeuta, já falei, eu percebo muitas pessoas que eu faço massagem, que elas estão ali tensas, estão assim, estão assim. Se você for conhecer um pouquinho da história dela, aí você sabe por que tem aquelas tensões. Estou falando de uma forma geral, tá, gente? Porque existe mágoa, existe rancor. A falta de perdão, então, ela gera o quê? Ela afeta você a viver bem o presente, pois abala a sua paz interior. Você não consegue ter a paz que você busca tanto. Você vive aprisionado sempre em torno de uma memória negativa. Sempre. Tudo você leva para o lado negativo. Tudo você leva para o ar. O outro está tentando aproveitar de mim, o outro está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, o outro está pensando que eu sou boba. Sempre está ali, sabe?
com uma muralha na tua frente. Não, relaxe, solte-se. A falta de perdão impede de viver novas possibilidades. Muitas possibilidades podem bater na tua porta. Eu tenho certeza. Aí começa aquela, né? Fica pensando. Se eu entrar nessa porta, pode acontecer isso, pode acontecer aqui. Aqui. Tá bom sim. Ah, eu tenho dinheirinho para me viver. Não necessito mais do que isso, não. Ah, não vou não. Impede de você romper, de crescer, de ver coisas maiores lá fora, de sair, né, desse meio, dessa zona de conforto. Enfrentar os desafios, impede você de enfrentar os desafios e de ter mais satisfação na vida pessoal. Nunca você vai estar satisfeita. Nunca você está satisfeita com o que tem. É o contrário também. Nunca. Pode ser o contrário. Aí fica ansioso, faz uma coisa ali, aqui. Nunca. Está buscando sempre algo que você não consegue encontrar. Olha o mal que a falta do perdão faz. Então, a falta de perdão, ela limita a possibilidade de amar, de se entregar de verdade, como eu falei dos relacionamentos. A pessoa está ali se doando, está dando tudo para você, está demonstrando um amor tão lindo. E você ali com aquela desconfiança, ainda mais nós que somos meninos, né? Será que está me tratando assim porque não quer algo em troca? Será? E não se solta, não vai viver aquele momento gostoso de amor, de paixão, de entrega. O amanhã pertence a Deus, vivo hoje. Quando não liberamos perdão ao ofensor, quando não perdoamos, ou o ofensor também, né, quando não está liberto, nenhum dos dois vão reconhecer as falhas, sabe? Fica uma coisa assim, um muro, uma viseira na nossa mente e na mente de quem ofendeu. Fica aquela coisa ali parada. Não reconhece o pecado, a pessoa que está ali também, se você não libera o perdão, automaticamente você não está dando chance para ela reconhecer a falha que ela cometeu com você, dela poder reconhecer e te pedir perdão. Aí é mais fácil, um fica para lá, outro fica para cá, fica sem conversar um com o outro, fica aquele ambiente indiferente um ao outro. Aí o orgulho impera no meio dos dois. Eu não vou abrir mão. Isso tem muito em relacionamento, né? Eu não sou casada, mas a gente vê muito. Eu não abro mão. Se ele pedir perdão, tudo bem. Agora, se ele não vier, eu também não vou. Tem muito disso. Ambos, o ofensor ou o ofendido, podem ter também doenças físicas. Podem atrair para ambos doenças físicas. A falta de perdão gera doenças. Não só mental, não só espiritual. Mas ela influencia, ela vai direto no teu físico. Aí daqui a pouco você está com uma enfermidade que gente, mas eu não vivi, como que apareceu? Do nada? Não foi do nada. Nós é que trouxemos a enfermidade para nós. Existe um salmista, né, um grande rei, chamado Davi. E ele cometeu um pecado absurdo. Ele tinha todo o poder, ele foi um sanguinário na época, mas olha que depois ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não vê a nossa ignorância, né? Antes de termos um relacionamento com ele. Por isso que ele perdoa. Até os presidiários que estão lá, eles têm que ter a chance de um perdão. Então, o que acontece? Esse Davi, para ficar com uma mulher, ele já tinha mulheres suficientes, porque naquela época podia casar com várias mulheres. Ele era rei. Mas não. Ele pôs na cabeça que ele queria uma mulher casada. Ele adulterou. E ele fez e aconteceu até que o marido dela morreu, falecesse. Ele não matou com as próprias mãos, mas ele deu uma ordem. E ele não reconheceu. Olha para você ver a que ponto chega uma pessoa quando comete um delito desse. Ele não reconheceu a falha. Só que um profeta chegou na casa dele e confrontou o rei. Contou uma historinha lá, como se fosse outra pessoa que estivesse vivendo o que Davi estava vivendo. Aí Davi, nossa, o que a gente pode fazer com uma pessoa que fez isso? Ah, o que é isso? Tem que prender, tem que matar, tem que não sei o quê. Essa pessoa é você, Davi. Confrontou o rei. Eu?
você fez isso. Ali, Davi teve a convicção do pecado, do grande pecado que ele cometeu, por causa de uma paixão. E ele foi para o quarto dele, e ele ajoelhou, e ele pediu perdão. Mesmo assim, antes dele reconhecer, ele já estava mal, a saúde dele. Mas depois, ele foi até Deus e fez um dos salmos mais lindos que tem também. Salmo 32. Eu não vou ler, depois você pode ler. Ali nesse salmo, ele estava confessando o pecado que ele cometeu para Deus, pedindo perdão pelo que ele fez. E um dos trechinhos eu só anotei aqui para me ler para vocês. Ele falou assim: quando eu guardei silêncio, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Enquanto eu estava aqui em silêncio, Pai, antes de vir aqui agora pedir perdão para o Senhor, até os meus ossos estavam doendo. Eu estava me sentindo até idoso, mais velho. Você já viu que as pessoas amargas, né? Tem um ar, tem um físico. Se você for analisar, sempre um pouco diferente. Porque de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. E o meu humor, a alegria que ele tinha, se tornou em sequidão de estio. Não era o humor normal que ele tinha, não era uma alegria saudável. Mas agora, eu confessei-te o meu pecado, e a maldade eu não encobri. Eu estou confessando que eu fui errado. Eu não estou te encobrindo, Deus. Eu digo, confesso ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quando ele sentiu que Deus perdoou o que ele fez, aí ele falou desse jeito: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aí a cura foi liberada sobre Davi. É nesse sentido que eu estou te falando. A falta de perdão, ela gera até enfermidade. Ela vai nos seus ossos, ela vai nos seus nervos, ela vai nas suas falas, ela mostra de alguma forma que você está doente interiormente. O próprio amor de Deus já nos constrange, não é verdade? Pois o amor dele é incondicional. Por que nós temos que ter condições? É lógico, evidente que é muito difícil perdoar um estrupador. É lógico, evidente que é muito difícil você perdoar assassino de um irmão seu. É lógico, evidente que é muito difícil você ter que ouvir uma verdade que não foi dita de uma maneira que poderia ter respeitado os seus limites. E a pessoa joga, vomita em cima de você, falando o que você é. É muito difícil. Mas nós temos que perdoar. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós andamos, colocou no próprio mundo o filho dele. Fez um alto sacrifício para dar o filho. Você daria o seu filho por mim, que você nem conhece? Por meus pecados, você não daria. Você colocaria o seu filho ali naquela cruz para pagar os pecados da Rosane, que eu nem sei quais são? Você não daria. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra mais, mas tenha vida eterna. Por amor a mim, por amor a você. Deus viu lá na frente que a nossa alma ia para o inferno. Não ia ter solução. Você não ia desfrutar da glória de Deus quando você partisse. Ele viu tudo isso. Eu quero que ela seja salva. Por isso eu mando o meu filho. E ele foi ali naquela cruz. Quantas pessoas que ele curou, lançou pedra nele naquela cruz. Quantas pessoas que ele falou com amor, que ele ministrou com amor ali. Falou assim: você não é Deus? Sai dessa cruz então. Desce daí. Foi afrontado. Uma coroa de espinho na cabeça. Foi tanta coisa que ele sofreu por mim e por você. Não tem preço. E a única palavra que ele falou antes de morrer naquela cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós não podemos perdoar? E nós não podemos dar mais uma chance?
Essa pessoa que fez isso com você está doente. Eu não estou falando que você tem que conviver. É diferente. Quando você tem parente, quando é sangue do seu sangue, Deus vai cuidando. Mas aquele que fez lá o mal lá fora, roubou teu carro, fez alguma coisa, mas olha aí, nunca mais tive meu carro, não perdoa mesmo não, esse povo tem mais é que morrer, a gente não é assim? Não é assim não, gente. Pai, é o Senhor com ele. Então o amor de Deus é incondicional. Se ele nos perdoa todos os dias, por que não podemos perdoar o nosso próximo? Ele perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita esse Jesus como único Salvador. Porque ali, está escrito, não é uma ordem, sei lá, é a lei de Deus. Através do meu filho, não tem outro. Você pode até crer em outros deuses, mas ele deixou ali através do meu filho, que perdão vai ser por completo. Chama ele, conversa com ele. Não importa quantos pecados você cometeu, nem o tamanho deles, Deus perdoa tudo. Você pode ser o ofensor. Você pode não ser o ofendido. Foi você que fez. Deus perdoa você. Reconheça como Davi ali, ó. Chega com prantos, com choro, diante de Deus e não carregue mais esse peso sobre você. Uma vez eu fui ministrar num homem que estava no final da vida dele. E eu falei, querido, Jesus está aqui. Não, mas ele não me perdoa, ele não vai me perdoar. Eu fiz muito mal, Rosânia. Eu ofendi muitas pessoas nessa vida. Eu tenho que carregar esse peso até o final dos meus tempos. Eu falei, que isso? Você não precisa disso. Você estava na ignorância. Você não entendia as leis divinas. Você não tinha um relacionamento com Deus. Você era guiado por um outro Deus que queria isso mesmo. Porque esse outro Deus que você servia, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é pai da mentira. Você é digno de misericórdia como eu também sou. O seu pecado não é tão grande assim que Deus não possa perdoar. Deus não faz acepção de pessoas. Pensa assim. Não sei. Logo depois ele faleceu. Não sei se ele liberou perdão para ele próprio. Então, por que não perdoar? Somos ou não imitadores de Cristo? Você é ou não é? Sejam bondosos, tem outro versículo aqui falando, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Está lá em Efésios 4:32. Se ele fez isso conosco, então seja bondoso e compassivo com o próximo. Quem te ofendeu é um pecador como você, que precisa de Jesus como você. Por isso que perdoar não é aceitar que a pessoa lhe faça mal. Ah, então eu vou perdoar, agora eu tô aceitando que ela continue fazendo mal, que ela pense que ela tá certa, eu tô dando razões para ela. Gente, é ela com Deus. Faça a tua parte. É como se você tivesse, né? Ah, eu não perdoo. Dou um veneno para a pessoa, tá? Mas quem toma desse veneno é você. É você que vai sofrer a consequência desse veneno. A pessoa está lá vivendo a vida dela do mesmo jeito. Está nem lembrando de você. E você está aí sofrendo. Não pense assim. Vocês dois são vítimas dessa situação. E não deixe o inimigo levar vantagem. Porque quem está levando vantagem nisso tudo é Satanás. Ele tem nome. É o próprio diabo. Está rindo, escarnecendo de você e da outra pessoa e da situação. O perdão, gente, quando a gente perdoa, ele libera gratidão. Pensa assim, nada como um dia após o outro. Eu perdoo. Agora, Senhor, é o Senhor com ele. Você não precisa ir lá tomar satisfação. Ó, eu te perdoei, viu? Agora você está liberto, tá? Eu não quero mais essas trancas que nos prendem. Que isso? Não libertou nada. É você com Deus. Daqui a pouco você consegue até conversar com a pessoa, até ligar para ela, mas de uma outra forma. Agora, se o ofensor está lá vivendo a vida dele, você está vendo que ele está ali, aparentemente, tendo tantas alegrias, tantos sucessos, recebendo, trabalhando, ficando rico. Nós temos essa mania, né? E eu tô aqui, nessa vidinha. Não. A justiça de Deus será feita, pode ter certeza. Quando você menos esperar,
Deus, de repente, lembra de ontem que eu falei? Anteontem, de repente, a prisão abre. E você vai receber uma notícia. Não estou falando que tem que ser algo ruim para ele, mas você vai receber uma notícia. Alguma coisa vai acontecer. É Deus tratando dele, da pessoa, da situação. O perdão gera gratidão. Se a pessoa que te ofendeu, te abusou, caluniou, mentiu, né, sobre você, entender que foi perdoada por você, se ela percebeu, a pessoa não veio aqui, não tomou satisfação, ela perdoou. Mesmo sem merecer, ela vai te amar. Mas eu não quero o amor dela. Mas ela vai te ver com os outros olhos. Ela pode até falar assim, nossa, a pessoa fulana ali teve uma atitude que eu nunca imaginava. Como ela mudou? O que aconteceu com ela? Ela vai te olhar com outros olhos. Ela vai te amar. A maldição, então, vai se transformar em bênção. Porque aonde abundou o pecado, a Bíblia fala isso, superabundou a graça de Deus naquela situação. E a glória de Deus se manifesta. Perdoar é um ato poderoso, não só para fazer a outra pessoa se sentir bem, mas para você curar a si próprio. Quer ser curada? Em várias áreas da tua vida, até na financeira, em todas as áreas. Perdoe, libere perdão. Ou você que ofendeu, vai lá e peça perdão. Seja humilde. Você não tem que sentir, você tem que decidir. Perdão não é sentimento, é uma decisão. E algo de dentro vai sair. E você vai ser livre, livre, como Davi. Davi foi o maior rei que teve a descendência. Jesus nasceu na descendência de Davi. E olha como esse homem foi pecador. Mas depois ele foi livre para viver aquilo que Deus tinha para dar para ele, porque você está até prendendo o que Deus tem para te dar. Deus não pode te dar se você ainda tiver com isso sobre você. Você é protagonista da sua própria história. A história que você está escrevendo. Pense nisso. Você ainda tem chance. O seu dia mal não chegou. Você ainda não partiu. Independente da tua idade. Independente de quantos anos já passou isso. Você nem lembra. A pessoa nem lembra mais de você. Vai lá. Vai no teu cantinho, peça perdão. E se você tem oportunidade de conversar com a pessoa, liga. Fala. Ela vai falar, nossa, como ela mudou. Ela me ama. Mesmo depois de tudo que eu fiz com ela. Eu não tô falando que você tem que conviver com a pessoa. Você não tem que ser bobo. Você não tem que ser idiota. Entendeu? Tem pessoas que... Pra lá, eu te perdoo, mas vai viver com Deus pra lá. Agora os outros que estão pertinho de nós, todos nós temos que nos curar. E a harmonia volta na nossa casa. E você vai ser livre. E vai deixar o outro livre. Então liberte esse perdão. Libere esse perdão. Sua história pode ser linda. Sua história pode ser maravilhosa a partir de agora. Pense assim. Fechem seus olhos. Fechem seus olhos. Senhor Deus e Pai, foi tão lindo ouvir isso. Porque foi lindo para mim. Antes de eu poder passar, o Senhor tem que trabalhar em mim. Senão eu estou sendo hipócrita. Não vale a pena estar aqui. Hoje falou sobre perdão. Jesus, que coisa mais linda. O Senhor é a própria imagem do perdão para nós. O Senhor fez tudo. O Senhor viveu aqui nessa terra para nos trazer o perdão. A sua história, o Senhor foi protagonista da sua história, trazendo para nós essa convivência 24 horas, né? Naquele tempo com as pessoas, o Senhor era o próprio perdão ambulante. O Senhor era um perdão ambulante. O Senhor andava aqui, o Senhor ia para lá, o Senhor ia para colar, o Senhor era expulso das cidades. O Senhor sofreu tanto enquanto estava em vida no seu ministério, que foi tão curto. Mas esses 3 anos ficou para a eternidade aqui, ó. Mais de 2000 anos se passaram. E o Senhor é o nosso exemplo. Como? Como que eu também... O
Os teus filhos que estão aqui, não vamos liberar perdão? Se o Senhor é a imagem do perdão em pessoa, perdoa-nos, Senhor, por esse coração tão duro que está sobre nós. Perdoa-nos, Senhor, por sermos tão comparativistas, tão criancinhas, tão cheios de não me toques. Perdoa-nos, Senhor. O Senhor demonstrou com a sua santidade, com a sua sabedoria, com a sua unção, com a sua graça, que nós podemos ser imagem e semelhança do Senhor. O Senhor não nos ensinou, não deixou nenhum ensinamento que nós não pudéssemos fazer igual ou até mais. E o Senhor ainda falou isso. Eu irei, mas vocês podem fazer as obras que eu fiz, tanto quanto eu fiz, iguais às que eu fiz, quanto maiores do que as que eu fiz. Mas como nós vamos fazer? Simplesmente as iguais, não estou falando em maiores. Se nós estamos enfermos, se nós estamos com esse coração partido, com esse coração duro, cheio de insolência, cheios de rancor, cheios de autoritarismo, cheio de orgulho, nos falta tanta humildade que o Senhor ensinou. A sua vida, a sua existência, as suas atitudes, o seu dia a dia, o seu comportamento nos demonstrou essa humildade. E nós estamos vivendo, já temos 40, 30, 60, 10, 20 anos e até hoje não aprendemos nada disso. Apenas somos religiosos? Não, Pai. Nós queremos ter essa intimidade. Nós queremos reconhecer essas falhas através do seu exemplo. E queremos ser protagonista também da nossa história. Uma boa história. Por isso nos perdoa, Pai. Por não perdoar o nosso próximo. Por ainda carregarmos esse fardo. Nos perdoa. Por ter cometido esses delitos e não ter entendido, de certa forma, na nossa ignorância, de termos maltratado o nosso próximo. Traz sobre nós agora. Tem que gerar mesmo essa dor, como gerou no Davi. Porque senão a gente vai ficar doente. Vai continuar doente fisicamente e mentalmente. Gera em mim agora. Tem que passar por esse peso, viu, gente? Gera esse peso de culpa. Até eu conseguir pedir perdão para o Senhor e liberar esse perdão para mim próprio e para o próximo. Não somos infantis, não somos crianças. Queremos mudança. Mudanças para coisas boas na nossa vida, mas a nossa vida não vai romper se a gente não liberar esse perdão e se nós também não nos liberarmos esse perdão para nós. Deixar de carregar esse peso. Obrigado, Senhor, por esse entendimento. Eis-nos aqui. Faça de nós o que o Senhor quiser a partir de agora. Obrigado e nos perdoa. Amém e amém. Amém, gente? Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Permaneça se você puder permanecer agora depois da live. Continue orando. Deus está te visitando nesse momento. Liberte-se para poder libertar o outro. Um beijo no coração. Tchau, tchau.